que faça chamada nominal dos vereadores, conforme prevê o artigo 116, inciso 1 do Regimento Interno. Boa tarde. Enivaldo Pereira da Silva. Igor Jordano Ribeiro e Silva. Presente. João Vaz de Oliveira. Presente. Júlio César Moraes Gontijo. Presente. Laura Luiz Oliveira Melo Vacaro. Presente. Luiz Ricardo Oliveira Dias, presente. Mayra Betânia Braz de Queiroz. Presente. Múcio Moreira. Presente. Rodrigo Alves dos Santos. Presente. Rubens Donizete Araújo. Valdinei Cunha Mendes. Presente. Alguém gostaria de fazer a leitura hoje? Fiquemos de pé para ouvirmos a leitura de um versículo bíblico e a oração do Pai Nosso ofertados pelo vereador Dinei Mendes. O édito contra os judeus. No dia 13 de primeiro mês, foram convocados escrutos reais. Foram escritas pontualmente todas as ordens do rei, ao sátrapas do rei, aos governadores de cada e os príncipes de cada nação e cada província. Segundo sua escritura, a casa estava assinada com o nome de expeditos, cartas por correio para todas as províncias do rei, a fim de judeus, jovens, velhos, crianças, mulheres, num só dia, no dia 13 do fim, de entregar os seus desejos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não o deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Caso algum vereador queira fazer outra oração, o espaço está livre. Havendo quórum, sob a proteção de Deus e em nome do povo de Carmo do Paranaíba, declaro abertos os trabalhos às 18h19. Primeira parte do expediente, leitura e aprovação da ata da reunião anterior. Informo que a ata da reunião do dia 11/9 será apreciada na reunião subsequente. Tribuna livre. Foi protocolado na secretaria desta casa requerimento para uso da tribuna pela vereadora Mayra. Conforme estabelece o artigo 123 e 124 do Regimento Interno, o prazo é de 10 minutos. Com a palavra, vereadora Mayra.
Oi. Boa noite a todos os colegas, senhor presidente, público que nos assiste e a quem nos assiste pelas redes sociais, né? Essa semana, eu assisti incrédulo a uma decisão do STF, através da ministra Rosa Weber, em relação à legalização do aborto. Algumas prerrogativas que deveriam ser discricionárias da Câmara dos Deputados e do Senado estão sendo tomadas pelo STF. Então, eu venho aqui, através de alguns movimentos pró-vida que já existem em Minas Gerais, né? Venho também como procurador especial da mulher, da Procuradoria da Mulher, como presidente da OVB Mulher de Minas Gerais, e todo o movimento que está sendo feito, ao qual nós somos chamados a participar, convidar a todos vocês, nobres colegas, para que juntos nós possamos fazer valer a nossa voz e o nosso direito a favor da vida, né? Nós, que somos de um país praticamente cristão, que defendemos valores fortes, seja através do nosso berço, através da educação, através da confiança em nós mesmos, nos seres humanos, mas principalmente na vida, né, gente? Eu fico pensando que tipo de legado essa ministra quer deixar para o nosso Brasil. Porque o útero, né, o corpo humano, especialmente da mulher, não foi feito para ser sepulcro. Ao contrário, nós fomos feitas para dar colo, para promovermos a vida, para promovermos a melhoria na vida das pessoas, com toda a assistência necessária com que a gente acompanha um bebê desde pequeno. Eu fico pensando quantas mulheres sonham em ser mães. Na minha família mesmo, muitas delas não conseguiram, precisaram fazer tratamentos caros, dolorosos, e outras vezes não conseguiram concluir com esse grande desejo e esse grande sonho, que é a maior bênção que a mulher pode receber, é a bênção da maternidade. Fico pensando o que seria da minha vida sem meu filho, né? Então, cabe a nós, como legisladores públicos, como agentes públicos, fazermos o nosso papel, fazermos justiça. Não deixarmos que esse seja um projeto de poder, não deixarmos que esse seja um projeto onde uma canetada possa definir realmente a vida de quem vai e de quem fica. Porque morrer ou viver é algo que só deveria e só deve depender de Deus, e não de nós. Então, eu convido a todos vocês a assinarem comigo essa moção de apoio, né? Essa moção que irá ser entregue no STF, que irá ser entregue também na Câmara Federal e no Senado. E que nós, enquanto agentes públicos, possamos valer o nosso dever de estar aqui, representando o cidadão. Não vamos pensar em morte, não vamos pensar em interrupção de vida, porque o nosso compromisso, a nossa missão é muito maior que essa. O nosso compromisso é pensar em futuro, é pensar na melhoria. Ontem, quando eu ainda visitava a escola especial Cizenando Amaral, e hoje visitando a escola de Quintinos, fiquei pensando, quantos nós estamos hoje numa casa legislativa pensando em melhorias e pensando em futuro. E vem uma ministra querendo nos dizer que a vida depende de uma canetada, depende de um projeto ou, acima de tudo, depende de compromissos e interesses que muitas vezes nos são forjados e nos são escondidos. Mas que hoje nós, enquanto Câmara de Carmo do Paranaíba, podemos fazer valer a nossa voz e o nosso compromisso de estarmos aqui, assinando essa moção de apoio e fazendo com que a nossa voz, juntamente com a voz de todos os nossos cidadãos de Carmo do Paranaíba, seja ecoada em Brasília. Muito obrigada, eu conto com o apoio de todos os colegas. Obrigado, vereadora Mayra. A partir deste momento, passaremos para a segunda parte da ordem do dia. Na segunda parte, discussão e votação das matérias legislativas.
Solicito o secretário que faça a chamada nominal para a ordem do dia. Enivaldo Pereira da Silva, Igor Jordano Ribeiro Silva, Presente. João Vaz de Oliveira, Presente. Júlio César Moraes Gontijo, Presente. Laura Luiz Oliveira Melo Vacaro, Presente. Oliveira Dias, presente. Maida Betânia Braz de Queiroz, Presente. Múcio Moreira, Presente. Rodrigo Alves dos Santos, Presente. Rubens Donizete de Araújo, Valdinei Cunha Mendes. Presente. Solicito o secretário que faça a leitura da ordem do dia. Projeto de Lei Ordinária número 27/2023, de autoria do chefe do Poder Executivo, que dispõe sobre a revisão geral dos vencimentos dos secretários municipais da administração direta e indireta do Poder Executivo do município de Carmo do Paranaíba, nos termos desta lei, e dá outras providências para apreciação em primeiro e segundo turno de votação. Em redação final, projeto de lei ordinária número 48/2023, de autoria do vereador Igor, institui o Dia Municipal do Doador Voluntário de Sangue e a Semana Municipal de Incentivo à Doação de Sangue, no âmbito do município de Carmo do Paranaíba, e dá outras providências para apreciação em primeiro e segundo turno de votação e redação final. Projeto de Lei Ordinária 52/2023, de autoria dos vereadores Igor e Luiz Ricardo, que dispõe sobre a criação do programa Talentos da Terra e dá outras providências para apreciação em primeiro e segundo turno de votação e redação final. Projeto de Lei Ordinária número 60/2023, de autoria dos vereadores Igor e Luiz Ricardo, que dispõe sobre a divulgação da listagem dos pacientes que aguardam por consultas com especialistas, exames e cirurgias na rede pública do município de Carmo do Paranaíba, e dá outras providências para apreciação em turno de votação e redação final. Proposta de emenda número 16/2023, de autoria do vereador Igor Luiz Ricardo, que altera o inciso 3º e 4º do artigo 4º do projeto de lei número 60/2023, para apreciação em primeiro e segundo turno de votação e redação final. Projeto de lei ordinária número 75/2023, de autoria do vereador Igor, que institui a Semana de Divulgação e Valorização do Estatuto da Criança e do Adolescente, ECA, no município de Carmo, Paranaíba, e dá outras providências para apreciação em primeiro e segundo turno de votação e redação final. Projeto de lei ordinária número 118, de autoria do Poder Executivo, que autoriza a abertura de crédito adicional especial por superávit financeiro no orçamento vigente, e dá outras providências para apreciação em primeiro e segundo turno de votação e redação final. Indicações. Indicação número 179/2023, de autoria do vereadora Laura, que indica que seja criado pelo Poder Executivo um incentivo fiscal para as mulheres empreendedoras credenciadas na Sala do Empreendedorismo Mineiro de Carmo do Paranaíba, Minas Gerais, para apreciação em turno único de votação. Indicação número 180/2023, de autoria da vereadora Laura, que indica que seja realizada a limpeza e paisagismo nos canteiros centrais da Avenida Tancredo de Almeida Neves, entre a altura da residência número 30, subestação da CEMIG, neste município, para apreciação em turno 1 de votação. Indicação número 181/2023, de autoria do vereador Igor, que indica que seja realizada a manutenção da rua Gabriel Rezende, altura da residência 539, no bairro Alvorada, município, para apreciação em turno único de votação. Indicação número 182/2023, de autoria do vereador Enivaldo, que indica que seja instalado um bueiro na rua Lázaro Hugo Guimarães, na altura da residência número 84, no bairro Bela Vista 2,
neste município, para apreciação em turno 1 de votação. Indicação número 183 de 2023, de autoria do vereador Igor, que indica que seja realizada a reforma da Praça Santo Antônio neste município, para apreciação em turno 1 de votação. Indicação número 184 de 2023, de autoria do vereador Múcio, que indica que seja realizada a restauração e manutenção do matadouro nesse município, para apreciação em turno 1 de votação. Indicação número 185 de 2023, de autoria do vereador Múcio, que indica que seja realizado a construção de guias meio-fio na estrada da saída conhecida como Cachoeirinha neste município, para apreciação em turno 1 de votação. Indicação 186 de autoria do vereador Múcio, que indica que seja dado prioridade ao repasse dos recursos autorizados por meio de subvenção ao Cantinho da Sagrada Face nesse município para apreciação em turno 1 de votação. Indicação de autoria do vereador Múcio, que indica que seja disponibilizado recursos para participação e qualificação em seminários para a equipe de odontologia municipal para apreciação em turno 1 de votação. Indicação número 188 de 2023, de autoria do vereador Múcio, que indica que seja realizada uma força-tarefa na Secretaria de Obras deste município, a fim que sejam entregues todos os mataburros com de espera do programa Mataburro para Todos, para apreciação em turno 1 de votação. Somente, presidente. Obrigado, Luiz. Consulta o plenário para passarmos a votação da pauta apresentada. O plenário concorda? Consulta o plenário para passarmos a apreciação e votação do projeto de lei 27 de 2023. O plenário concorda? Coloque em apreciação em primeiro turno de votação o projeto de lei número 27 de 2023, de autoria do chefe do Poder Executivo, que dispõe sobre a revisão geral dos vencimentos dos secretários municipais, da administração direta e indireta do Poder Executivo do município de Carmo do Paranaíba, nos termos desta lei e da outras providências. Semana passada, pessoal, a gente abriu a votação aqui, o parecer da comissão foi desfavorável, né, foi pela inconstitucionalidade do projeto. Então, na comissão, o projeto foi rejeitado e eu preciso agora submeter o parecer da comissão ao plenário e para a gente ver como é que vai ficar, só para depois a gente prosseguir com esse projeto. Presidente, só uma ressalva. O nosso parecer foi baseado dentro da Constituição Federal, no que diz no artigo 37, e dentro da Lei Orgânica Municipal, que todos os vencimentos devem ser avaliados e aprovados juntamente com todos os demais servidores. Eu vou abrir a discussão aqui sobre o parecer para depois a gente fazer a votação do parecer. Então, agora a discussão está sendo aberta referente ao parecer de legislação e justiça e redação, que foi desfavorável e opinou pela inconstitucionalidade do projeto, tendo em vista aí o artigo 37, inciso 10 da Constituição Federal. Discussão aberta, cada vereador poderá falar por 5 minutos apenas nos termos do parecer da comissão. Algum vereador gostaria de fazer uso da palavra? Com a palavra, vereador João Vaz. Senhor presidente, eu sou contrário ao parecer da comissão, visto que em janeiro deste ano, né, deu entrada um projeto de lei nesta casa que previa a revisão geral anual para todos os servidores, conforme está previsto também no artigo 37 da Constituição Federal. E naquela época foi apresentada uma emenda em que os secretários do município essa emenda suprimiu o artigo 2º do projeto, em que aí também deixou de fora todo o secretário do município.
Então, em março, esse projeto retornou para essa casa e está sendo analisado agora em setembro, e também, naquela época, previa que a revisão geral anual tivesse como início, né, no início de março, porque o projeto deu entrada aqui nessa casa 10 de março, não foi analisado nem em março, abril, maio, junho, julho, agosto, agora está sendo em setembro. Nós fizemos uma emenda também para que essa revisão geral anual desses servidores, que possa ser a partir, então, de 1º de setembro, que é este mês agora que esse projeto está sendo analisado. Só isso, senhor presidente. Obrigado, vereador Vaz. Vereador Rodrigo. Senhor presidente, conto a favor do projeto. Eu acho que a gente tem que rever esse posicionamento aí. Sou de acordo a esse aumento para o secretário. Todo mundo sabe aí quanto os secretários se dedicam aí. Vou citar 3 nomes aqui: a Thalita, Rosilaine, Paulo Vitor, e a gente sabe que todos os outros também se dedicam. Então, é um serviço exclusivo, se dedicam quase em tempo integral. Então, eu vejo que esse aumento aí é necessário e também é de direito deles. Então, eu continuo com o mesmo posicionamento, só a favor. Obrigado, vereador Rodrigo. Mais algum vereador? Senhor presidente, gostaria de justificar, né, meu voto, mais uma vez, em relação à inconstitucionalidade. Lembrando que, como os meninos já falaram, eu acho que os secretários merecem, trabalham muito, trabalham para nos atender também, atender o município. Tem secretários que desempenham papel, acho que além das funções deles, e assim, eles sobressaem em relação a outros. O meu parecer foi mesmo só em relação à inconstitucionalidade. Eu acho que é direito deles, eles merecem. Porém, judicialmente, a gente falando legalmente, deveria ter sido aprovado juntamente com o vencimento dos demais. Obrigado, vereadora Mayra. Vereador Luiz. Eu acho que a discussão aqui não é o mérito do trabalho dos secretários, todos nós reconhecemos, né? Serviço público tem suas dificuldades, né? Seus desafios, mas realmente a Carta Magna não dá suporte para que a gente aprecie esse projeto devido à sua inconstitucionalidade. Nas discussões internas aqui sobre essa questão de remuneração, prefeito, vice-prefeito, secretários e vereadores, eu sempre fui bem claro relativo à minha opinião, e quero compartilhar ela com vocês todos aqui. Eu imagino que essa discussão sobre a remuneração desses cargos, ela tem que se ater a uma vez por legislatura, que, na minha opinião, seria no ano que vem, né? E na discussão do ano que vem deste projeto, que de toda forma nós vamos discutir, que coloque todas as categorias no teto máximo, né? Prefeito, vice-prefeito, secretários e vereadores, e já prevendo nessa lei que vai ter as correções anuais conforme os índices inflacionários. Eu acho que durante a legislatura ficar discutindo aumento de secretário, vereador, prefeito, eu acho que é um projeto muito desgastante. Independente se vai ser aprovado ou não, eu queria compartilhar a minha opinião nesse sentido. Que o ano que vem, o quanto antes, a gente analise essa situação, façamos os reajustes necessários. Concordo que o secretário poderia chegar a um teto muito maior. Segundo discussão aqui, parece que o secretário poderia ganhar quase igual a um vice-prefeito, né, doutor Moço? Eu sou a favor disso, certo? Só que isso não é discussão, a minha opinião, que seja feita durante a legislatura. Que isso seja possível a gente fazer uma vez a 4 anos, já prevendo as correções monetárias a cada ano. E é fato que o projeto é incondicional devido à lei orgânica, devido à Constituição.
o vereador Rodrigo encaminhou um parecer do Dr. Rodolfo hoje para nós, que não está assinado e que não define muito bem a convicção dele sobre esse projeto. Dar até a entender que ele está mais convicto da inconstitucionalidade do que da legalidade do mesmo. Somente, presidente. Obrigado, vereador Luiz. Mais algum vereador gostaria de fazer uso da palavra? Senhor presidente, como Vereadora a gente recebeu Laura. esse parecer jurídico, e eu nem tinha me atentado que o Dr. Rodolfo não tinha assinado, mas eu gostaria que o secretário lesse para todos os vereadores. Obrigado. Não, o vereador, eu vou indeferir, porque esse parecer ele foi distribuído a todos os vereadores que quiseram leram, eu não vou obrigar a ler de novo, porque se o vereador não quis ler, é um direito que a gente tem também, né? Então vou indeferir, porque esse parecer foi distribuído a todos os vereadores. Quem tiver interesse, leu, né? Nosso grupo. Então acho que é bem desnecessário fazer uma repetição aqui de uma coisa que já veio para a gente hoje à tarde. Mais algum vereador? Então vamos lá, vamos seguir. Coloca o parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação em votação única. Quem estiver a favor, permaneça sentado, e quem for contra, levante-se. Diante do resultado, declaro o parecer rejeitado por 4 votos a favor. Aliás, Júlio levantou? Então, 5 votos. 5 votos pela rejeição do parecer, 2 votos pela manutenção do parecer e nenhuma abstenção. Diante da questão do parecer da comissão, a gente prossegue na votação do projeto de lei. Coloco o projeto de lei número 27 de 2023 em primeira discussão. Algum vereador vai querer fazer uso da palavra? Então, coloco o projeto de lei... Gostaria só de deixar aqui uma mensagem aos seguidores do Legislativo, que o projeto 27, esse que a gente está analisando e votando aqui hoje, ele não dá aos secretários nenhum aumento, né, de salário nessa questão de 2023. Então, é apenas a revisão geral anual, de acordo com o IPCA, e ele se refere ao índice de 2022, é constitucional, conforme o artigo 37, inciso 10 da Constituição, e essa revisão geral anual, o ano passado esse índice ficou em 5,79, então um aumento de salário para os secretários, e sim uma revisão geral anual que está prevista aí na Constituição. Obrigado, vereador Vaz. Essa colocação da gente, porque eu estou vendo que o artigo 37, inciso 10, está sendo citado pela constitucionalidade, pela inconstitucionalidade. Quero só deixar claro que esse artigo 37, inciso 10, ele fala o seguinte, que a remuneração lá poderá ser revisada, né, alterada, sempre na mesma data. Está explícito aqui, sempre na mesma data. Como houve uma emenda supressiva, como esse projeto não foi votado na data dos demais alterações dos servidores, eu entendo que ele também tem constitucional, porque questão de data, né? O artigo 37, inciso 10, fala o seguinte, ó, a remuneração dos servidores e o subsídio de que trata o parágrafo 4º do artigo 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada a revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índice. Ora, se é sempre na mesma data e nós estamos fazendo em data distinta, nós estamos indo contra a Constituição Federal. Mas o vereador é livre, cada um tem o voto fundamentado, só porque eu queria deixar claro que se a gente observar a literalidade do artigo 37, inciso 10, ele está deixando o projeto inconstitucional, porque se é na mesma data e não foi votado na mesma data, não tem como a gente falar que está
sendo de acordo com a Constituição, né? Mas também corroboro aqui com as palavras dos vereadores. Eu acho que o salário do secretário e do secretário hoje é muito pouco. Até falei, já comentei, eu acho que os secretários têm que ser valorizados, porque para o município ter condições de contratar secretários bem capacitados e que sejam que o salário atenda às necessidades. Porque uma pessoa qualificada hoje, se ela for para a iniciativa privada, com certeza ela vai ganhar mais do que o salário de um secretário. Então, isso prejudica o município de conseguir trazer as pessoas qualificadas e preparadas para o serviço público, porque o salário realmente é muito baixo, é muito pequeno, pelas atribuições e pelo que um secretário tem que desempenhar. Concordo plenamente que nós temos que analisar essa questão desses salários, nós temos que analisar a capacidade financeira do município para a gente fazer essa adequação da forma mais justa e que beneficie da melhor forma, não só os secretários, porque eu vejo que quando você o secretário, você está propiciando o município entregar um serviço de qualidade. Se você remunera bem um secretário, você vai ter condições de contratar secretários de melhor qualificação, de pessoas mais experientes, mais qualificadas e que com certeza vai desempenhar um papel bem melhor, e isso vai ser bom para o município e para a população. Então, deixando claro que eu sou a favor da valorização dos secretários, mas esta lei, neste momento, pelo próprio texto expresso da Constituição Federal, na minha humilde opinião, ela é inconstitucional, porque ela está fora da data que foi aprovada as demais. Essa eu quero só deixar registrado, mas como eu nem vou participar da votação, mas a minha opinião sobre esse projeto é essa. Presidente, faço minhas as suas palavras. Eu acho que realmente isso tem que ser discutido e volto a reafirmar que o ano que vem a gente adeque todos esses salários e que já dentro do projeto de lei fique especificado os reajustes anuais para que esse tipo de projeto não haja necessidade de discussão nos anos subsequentes aqui nesse plenário. Isso deve ser discutido uma vez a cada legislatura. E o secretário, quando ele entrar, ele já vai saber o que ele vai ganhar e que ele vai ter aquela correção lá todo ano. Isso não tem que ser discutido e o projeto é incondicional, né? Presidente, só lembrando que esse reajuste ele não foi feito para os secretários, para os vereadores e também para o prefeito, né? Os demais receberam o reajuste, seja da Casa Legislativa ou do Executivo receberam o reajuste esse ano. Apenas, ou, no caso, os secretários, os vereadores e o prefeito. Vereador, obrigado. Então, mais algum vereador? Coloco o projeto de lei 27 de 2023 em primeira votação. Quem estiver a favor, permaneça sentado e quem for contra, levante-se. Diante do resultado, declaro o projeto de lei 27 de 2023 aprovado por 5 votos a favor, 2 votos contrários, nenhuma abstenção. Em primeiro turno, informo aos senhores vereadores que o projeto será encaminhado às comissões de mérito para análise e elaboração de parecer para apreciação e votação em segundo turno. Consulto o plenário para passarmos à apreciação e votação da proposta de emenda número 19 de 2023. Plenário concorda? Coloque em apreciação, em turno único de votação, a proposta de emenda número 19 de 2023, de autoria do vereador Rodrigo, que altera a redação do artigo 3º do projeto de lei número 27 de 2023. Solicito que a Comissão de Legislação, Justiça e Redação, Laura, Luiz Ricardo e Mayra, apresente seu parecer mediante a leitura pelo relator Luiz Ricardo para apreciação da emenda em turno único. Favorável. 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 O nosso regimento interno informa que a discussão e votação limitar-se aos termos da redação e nela o vereador só poderá falar uma vez por 5 minutos. Coloco a proposta de emenda 19 de 2023 em discussão única. Senhor presidente. Vereador Rodrigo, com a palavra. Queria pedir ao secretário Luiz Ricardo a leitura da emenda, da proposta de emenda.
Proposta de emenda de número 19/2023. Proposta de emenda ao projeto de lei número 27/2023, que dispõe sobre... Certo? Sobre a revisão geral dos vencimentos secretários municipais, da administração direta e indireta do Poder Executivo do município de Carmo Paranaíba, nos termos desta lei e da outras providências. A Câmara Municipal de Carmo Paranaíba, Estado de Minas Gerais, por seus representantes legais, aprova a seguinte emenda. Artigo 1. Fica alterado o artigo 3º do projeto de lei número 27/2023, que passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 3º. A presente lei entra em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos a contar de 1º de setembro de 2023. Artigo 2º. Esta emenda, se aprovada em plenário, será parte integrante do projeto de lei 27/2023. Câmara Municipal de Carmo Paranaíba, Minas Gerais, 14 de setembro de 2023. Rodrigo Alves dos Santos. Justificativa. Número 19/2023. Com elevada estima e consideração, temos onde encaminhar esta emenda a fim de ser submetido ao exame da deliberação dessa egrégia Câmara Municipal, a alteração no referido projeto de lei 27/2023, visto a necessidade de correção para a melhor execução da lei. Por todo o exposto, solicitamos o apoio dos nobres pares na aprovação da matéria em apreço. Somente, presidente. Obrigado, vereador. Mais algum vereador gostaria de fazer uso da palavra? Então, coloco a proposta de emenda número 19/2023 em votação única. Quem estiver a favor, permaneça sentado. Quem for contra, levante-se. Diante do resultado, declaro a proposta de emenda 19/2023 aprovada por 7 votos a favor, nenhum contrário, nenhuma abstenção em turno único. Diante do resultado, declaro que a proposta de emenda de 19/2023 passa a fazer parte do texto de lei em segundo turno. Consulta o plenário para passarmos a apreciação e votação do segundo turno do projeto de lei ordinária 27/2023. Plenário concorda? Com a concordância do plenário, coloque em apreciação em segundo turno de votação projeto de lei número 27/2023. Solicito que a Comissão de Finanças, Orçamento, Tributo e Organização Administrativa, João Vaz, Igor e Enivaldo. Quem que é o substituto do Igor e do Enivaldo? Que eu não tenho nenhum no plenário. Então é João Vaz, Júlio e Luiz Ricardo. Apresente seu parecer mediante a leitura pelo relator Luiz Ricardo para apreciação do projeto em segundo turno. Meu parecer é pela inconstitucionalidade do projeto. Não, esse é na Comissão de Finanças, Orçamento e Tributos. Já está no mérito. Então é... Favorável, presidente. Favorável. Obrigado. É porque você está substituindo o Igão. O artigo 227, nosso regimento interno, informa que a discussão e votação limitar-se aos termos da redação e nela o vereador só poderá falar uma vez por 5 minutos. Coloco o projeto 27 em segunda discussão. Coloco o projeto de lei 27 de 2023 em segunda votação. Quem estiver a favor, permaneça sentado. Quem for contra, levante-se. Diante do resultado, declaro o projeto de lei ordinário número 27 de 2023 aprovado por 7 votos a favor, nenhum contrário e nenhuma abstenção em segundo turno. Informam os senhores vereadores que o projeto será encaminhado à Comissão de Legislação, Justiça e Redação para análise e elaboração de parecer e apreciação e votação da redação final. Consulta o plenário para passarmos a apreciação da redação final do projeto de lei ordinária número 27 de 2023. Nesta reunião, o plenário concorda? Com a concordância do plenário, coloca a redação final da proposição de lei originária do projeto de lei ordinária 27 de 2023 em apreciação em turno único. O regimento interno prevê no artigo 193 a leitura integral do texto pelo secretário. O plenário dispensa a leitura? Sim. Com a dispensa do plenário, solicito que a Comissão de Legislação, Justiça e Redação, Rodrigo, Mayra e... Não, peraí, o Rodrigo é o... Não, peraí.
Na redação final, porque aqui está o Enivaldo suplente. Então é Rodrigo, Mayra e o Luiz. Luiz não está, Rodrigo e Mayra mesmo. Favorável. Favorável. O artigo 227 do nosso regimento interno informa que a discussão e votação limitar-se aos termos da redação e nela o vereador só poderá falar uma vez por 5 minutos. Coloca a redação final da proposição de lei em discussão única. Coloco a redação... Presidente, vereador gostaria só de fazer uma pequena justificativa, que essa casa aqui está devolvendo aos secretários, né, esse direito que é constitucional, está aqui de acordo com o artigo 37, é a eles assegurada a revisão geral anual, então está devolvendo esse direito, né, aos nossos secretários do município. Obrigado, Vaz. Senhor presidente, é só importante a gente reafirmar que esse direito não fomos nós que tiramos, não, que fica parecendo que a Casa Legislativa tirou do povo, assim, dos secretários, né, porque foi suprimido naquela época que a gente suprimiu também dos vereadores e do prefeito, aí todo mundo foi de acordo, né, aí agora, voltando, né. Mais algum vereador? Coloca a redação final da proposição de lei em votação única. Quem estiver a favor, permaneça sentado, e quem for contra, levante-se. Diante do resultado, declaro a redação final da proposição original do projeto de lei ordinária 27 de 2023 aprovada por 6 votos a favor, nenhum contrário, nenhuma abstenção, em turno único. Informo aos senhores vereadores que a proposição será encaminhada ao Poder Executivo Municipal para sanção ou veto nos prazos da Lei Orgânica Municipal e do Regimento Interno. Pessoal, agora que eu vou pedir autorização do plenário para a gente votar, para a gente colocar, inverter aqui essa lei lá do IPSENG, porque em respeito ao Luiz Fernando, que está aqui com a gente desde cedo, já veio na reunião passada, com a maior disposição de falar, de explicar, de contribuir aqui com a Casa Legislativa. Então, eu vou consultar o plenário para a gente passar a votação desse projeto, que é o... Então, eu consulto o plenário para a gente passar a votação do 118 aqui, em respeito aqui ao Luiz Fernando, que já está contribuindo muito com a gente, disposição, vindo aqui, e não é justo a gente fazer ele esperar mais aqui até o final da reunião. O plenário concorda a gente inverter a ordem e votar o 118? Sim. Obrigado. Antes da gente iniciar a votação, eu vou passar a palavra ao Luiz Fernando. Se alguém tiver alguma dúvida específica, pode ficar à vontade para perguntar. E pedir a ele que ele faça uma explanação breve, Luiz Fernando, aquela que você me explicou ali sobre a questão aí da economicidade, das possibilidades, como é que o IPSENG... O que o IPSENG pode gastar, o que ele não pode, para ficar claro para os vereadores. Então, com a palavra, Luiz Fernando. Boa noite a todos. Gostaria de cumprimentar o presidente e, na pessoa dele, todos os outros vereadores. Esse projeto ele prevê a doação de um terreno hoje que a prefeitura não usa, para a criação e construção da sede do Instituto. Só para iniciar, assim, gostaria só de fazer uma explanação sobre a necessidade da sede, por que o IPSEM precisa. Acho que todos têm conhecimento, o IPSEM funcionou por diversos anos, de 2006 até o início desse ano, na rodoviária, e lá era cedido de forma não onerosa pela prefeitura. Foi feita agora a reforma, ainda tem construção em reforma lá, e a gente precisou sair. Então a gente alugou um imóvel, onde era uma casa, e adaptou para as funcionalidades do IPSEM. Então, a partir dessa reforma, da nossa mudança, criou-se a necessidade do IPSEM ter uma sede própria, para atender melhor hoje, os nossos hoje 440 beneficiários que a gente tem hoje. Então, dessa necessidade de uma nova sede, em virtude da mudança da rodoviária, surgiu essa necessidade e eu procurei e trouxe essa ideia da doação de um terreno, onde foi disponibilizado para a gente esse terreno hoje, que era a antiga UEC, ali perto do estadual, na rua Governador Valadares. Então, assim, o que é o principal motivo hoje é essa necessidade e o porquê se doar. O IPSEM, todos sabem também, ela é uma autarquia e todos os valores da autarquia vêm ou da prefeitura ou da Câmara.
na forma hoje das contribuições previdenciárias e do aporte. Então vamos lá. Por que da doação do terreno da prefeitura? Basicamente a economicidade. Se o IPSEM hoje tirar dos cofres os valores para comprar um terreno, o que vai acontecer? Vai desfalcar os nossos cofres. Quando desfalca os nossos cofres, de onde vem o dinheiro? Prefeitura e Câmara. Então, por base justificativa simples, seria economicidade. Uma vez que a prefeitura tem hoje o terreno, não está usando e vai ir para os cofres do IPSEM. Esse terreno ele vai participar do patrimônio, então em caso de uma dissolução ou qualquer coisa que venha acontecer no IPSEM, todos os bens, todos os valores, tudo retorna para a prefeitura. Então, assim, a justificativa básica é essa, é a economicidade. Essa doação vai gerar economia tanto para o município, para o Instituto e também melhor atendimento para todos os beneficiários. Obrigado, Luiz Fernando. Algum vereador tem alguma pergunta específica? Então, sim, presidente. Luiz Ricardo. Quantos colaboradores que o IPSEM contém hoje? Hoje a gente somos 3. Você entende que é necessário a construção de um prédio para comportar 3 colaboradores na prestação de serviço? Sim, vamos lá. O IPSEM hoje nós temos 3 servidores, mas assim, a gente tem toda uma assessoria. A gente tem hoje assessoria jurídica, assessoria contábil, assessoria médica nas questões de previdência, qualquer coisa que precisa lá, as aposentadorias lá que tem. Então, assim, todos os médicos, perícias, tudo isso a gente comporta lá. E a principal questão da gente hoje a gente tem um imóvel, a gente alugou um imóvel. Esse imóvel, hoje, infelizmente, ele não é adequado, todas as leis de adaptação dos beneficiários, que na sua maioria são idosos, então nós temos que fazer uma reforma lá. A nossa opção seria fazer uma reforma numa casa alugada, o qual daqui a um ano o nosso contrato vence, então perderíamos. Essa também é uma das necessidades. Já tem um valor do projeto? Quanto seria para a construção de uma sede nova? Um estipulado em valores? Tá. O valor para a construção ele vai depender de um terreno, mas pelos cálculos, por volta de 300 a 400 mil seria o suficiente para apenas a construção. Qual o valor do aluguel pago neste imóvel hoje? R$1.000. Tá, então vamos raciocinar aqui, gente. Se for uma construção de R$300 mil, daria para pagar 200 aluguéis. 200 aluguéis corresponde a quase 20 anos de aluguel desse imóvel. Então, Luiz, não desmerecendo o IPSEM nem nada, eu sou um vereador que eu quero abrir a discussão sobre a questão do IPSEM, uma vez que dentro dos cálculos equatoriais, eu sempre troco essa palavra, actuariais, né? Existe a possibilidade de 2050 o IPSEM não suportar mais as aposentadorias do município. Então, assim, eu acho que isso tem que ser amplamente discutido, porque às vezes está fazendo um investimento dentro de um saldo financeiro já deficitário, né? E eu entendo que o município poderia disponibilizar um imóvel de sua propriedade, ou uma sala, ou algum outro imóvel que já está construído para suportar isso. Então, eu entendo que não está sendo visto o princípio da economicidade. Eu estou vendo isso de uma forma diferente. Mas respeito a sua opinião, respeito a opinião dos outros vereadores, mas esse é meu ponto de vista, a qual eu evoco os nobres colegas a fazer essa linha de raciocínio também. Posso responder? Assim, hoje a gente paga R$ 1.500 de aluguel, porém eu quero lembrar que esse local não atende hoje à lei de acessibilidade. Então, será necessário, de uma forma ou outra, ou procurar outro imóvel aqui no Carmo, que provavelmente vai ser mais elevado o aluguel, ou reformar a casa que a gente está hoje. Então, assim, essa questão, assim, a gente obrigatoriamente vamos ter que ou fazer uma reforma, ou procurar um imóvel que, obviamente, vai ser de valor mais elevado, e a melhor ideia, na minha opinião, seria a construção de uma sede.
Essa construção dessa sede, ela se torna patrimônio. Então, esse dinheiro investido, para qualquer efeito, vai existir o imóvel, ele pode ser vendido, o dinheiro, obviamente, retorna para o IPSEM, que seria destinado às aposentadorias. Vereador Rodrigo. Senhor presidente, só entrando aí no gancho aí do que o Luiz Ricardo falou, queria lembrar também que algum tempo atrás, né, o executivo, a prefeitura, fez a doação também de um terreno para o ADCER, né, que todo mundo sabe que foi feito, e também fez a doação também de um terreno para o sindicato. Então, sindicatos públicos, Júlio. Aí o que acontece? Acho que é bem justo essa doação do terreno para o IPSEM. Me parece que tem 120 a 130 aposentados também. 440, né? Aposentados também. Então, não vejo nada demais. A prefeitura tem como fazer essa doação. Como o Luiz Fernando falou aí, é um patrimônio que continua, né, sendo do IPSEM, que se não for utilizado a longo prazo, depois tiver que devolver, vai entrar para a aposentadoria dos funcionários, então não vejo nada demais nisso. Obrigado, Rodrigo. Mais algum vereador? Mais algum vereador? Luiz Fernando, então muito obrigado aí pelos esclarecimentos e nós vamos prosseguir aqui na votação, viu? Obrigado pela sua disponibilidade, ter vindo aqui e a gente está muito satisfeito aí com os esclarecimentos. Então, vamos prosseguir aqui. Solicito que a Comissão de Legislação, Justiça e Redação, Rodrigo Luiz Ricardo e Mayra, apresente seu parecer mediante a leitura pelo relator Luiz Ricardo para apreciação do projeto em primeiro turno. Parecer é favorável. Parecer favorável. Rodrigo. Parecer, Rodrigo. Favorável. Para nós nunca, doutor Guilherme. Totalmente diferente. O artigo 200... Pessoal, vamos focar aqui. O artigo 227 do nosso regimento interno informa que a discussão e votação limitar-se aos termos da redação e nela o vereador só poderá falar uma vez por 5 minutos. Coloco o projeto de lei número 118 de 2023 em primeira discussão. Essa é a oportunidade que cada vereador tem de fazer sua discussão sobre o projeto. A palavra está, discussão aberta. Senhor presidente. Vereador Vaz. Analisando essa questão de tempo aí, olhando esse valor dividido por mês aí, daria 16,6 anos, né? E a gente viu que o Instituto já está lá na rodoviária há 17 anos. Então, como foi dito pelo Luiz Fernando, esse imóvel, se algum dia o Instituto deixar de existir, ele volta a ser patrimônio do município. Então, acho que é um empreendimento, né, um investimento que o Instituto está fazendo e vai melhorar o atendimento ao cidadão, a acessibilidade, viu que esse imóvel atual que está sendo alugado, esse dinheiro está indo não para o município, né, mas pagando aí o terceiro setor, e aquele terreno onde era a União dos Estudantes Carmenses tem muitos anos que está desativado, então eu acho que é um bom investimento do Instituto para que realmente esses colaboradores possam atender melhor esses 440 servidores e mais assessoria jurídica, técnica lá do Instituto, que como a gente viu aqui, de 2006 para 2023 tem 17 anos, eles trabalhando, né, em imóvel de favor do município, e então terá a oportunidade de, em breve, começar a construir a história do Instituto com seu projeto, com acessibilidade, com um local bem situado aqui dentro do município, que com certeza vai trazer inúmeros benefícios para os nossos servidores. Presidente,
Luiz, pode dentro da fala do Rodrigo, ele disse que foi doado para a Disser, né, que é a das embalagens. Da Disser até eu não tenho muito conhecimento não, mas acredito que não foi doação, foi uma concessão de uso do local. E do sindicato não foi uma doação, foi uma concessão, onde foi até uma concessão meia, vamos dizer assim, forçada, porque se o sindicato dos servidores públicos não construir naquele local durante um tal prazo, ele perde aquele terreno. E a situação financeira do sindicato de servidores públicos é muito pior do que a do IPSEM, certo? Então, são projetos diferentes com destinações diferentes. E outra questão que eu quero falar, que eu acho que o local que a prefeitura não é um local bem localizado, não. Até penso diferente. Deveria ser um lugar mais central, onde os servidores tivessem um acesso mais facilitado. E volto a reafirmar que não vejo o princípio da economicidade sendo visto sobre esse projeto. Eu vejo que vai fazer um investimento para uma infraestrutura, para um serviço que não tem necessidade de ter um prédio próprio. A prefeitura teria condição de disponibilizar um espaço que atenderia todas as demandas do IPSEM, né? A prefeitura tem vários prédios públicos, inclusive ali onde é a Secretaria Municipal de Saúde, tem possibilidade ali, existe espaços ali, e outros locais que poderiam atender isso aí. Então, sim, vale a pena refletir, de certa forma, porque eu vejo que não está economizando e que o IPSEM está sendo tratado de uma forma muito mais privilegiada do que o Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais. Somente, presidente. Obrigado, Luiz. Sim. Pessoal, queria pedir aos colegas para a gente evitar conversa paralela enquanto um vereador estiver falando. Todos os vereadores aqui têm o mesmo direito de fazer uso da palavra, mas eu queria pedir para a gente respeitar, porque quando um está falando e outro fica conversando, fica muito desagradável para todos nós. Atrapalha quem quer prestar atenção, atrapalha quem está falando, e eu acho que é deselegante. Então, vamos tentar manter essa calma aí, cada um pode falar na sua vez. Presidente, é só uma colocação, coisa rápida, peço, por favor. Eu até sugiro, caso a gente vote e aprove esse projeto do IPSEM hoje, que a gente analise a possibilidade de corrigir o Sindicato dos Trabalhadores Públicos, fazendo a doação do terreno e não a concessão. A gente corrigir esse erro também. Obrigado, presidente. Senhor presidente. Vereadora Mayra. Eu concordo com o raciocínio do Luiz. Eu acho que a gente deve fazer... nós temos que ser justos, né? Da mesma forma que o IPSEM vem sendo tratado, eu acho que o Sindicato dos Servidores também, não houve uma doação para o sindicato, já foi mandada aqui algumas mensagens, houve uma concessão. O que eles estão alegando é que o sindicato tem um valor infinitamente menor de recursos para fazer uma aquisição e também uma construção, né, em detrimento do IPSEM, que está sendo beneficiado dessa forma. Então, eu acho que nós não podemos agir com dois pesos e duas medidas, né? Uma vez que um terá o benefício, que o outro também tenha, que seja concedido, uma vez que se o IPSEM não existir daqui a 20 anos, voltará para o patrimônio público, e se o sindicato também, né, em determinado momento, voltará da mesma forma, será concedido. Mas precisa existir uma doação de fato e legal, assim como fará para o IPSEM por parte do servidor, do Sindicato de Servidores. Minha posição é essa. Obrigado, Mayra. Eu acho que talvez o projeto precise ser melhor analisado. Mais algum vereador gostaria de fazer uso da palavra? Então, coloco o projeto de lei número 118 de 2023 em primeira votação. Quem estiver a favor, permaneça sentado. Quem for contra, levante-se. Presidente, me abstenho. Diante do resultado, declaro o projeto de lei número 118 de 2023 aprovado por seis votos a favor. Presidente, me desculpe, o meu voto é de pé, tá? É contrário esse projeto. Mas já... você ficou sentada, Mayra, agora... É porque algumas vezes as pessoas ficam em pé e falam que estão sentadas. Eu estou falando, eu fiquei sentada, eu estava lendo aqui, então vou repetir a votação para a gente não dar
Coloco o projeto de lei 118 em primeira votação. Quem estiver a favor, permaneça. Se for contra, levante-se. Diante do resultado, declaro o projeto de lei número 118 aprovado por 5 votos a favor, nenhum voto contra e 2 votos contra e 1 abstenção. Desculpa. Então vai ser 5 votos a favor, 2 votos contrários e 1 abstenção. Em primeiro turno. Informo aos senhores vereadores que os projetos serão encaminhados às comissões de mérito para análise e elaboração de parecer, para apreciação e votação em segundo turno na próxima reunião. Agora nós vamos voltar na nossa pauta originária aqui. Consulta o plenário para apreciação e votação do projeto de lei número 48 de 2023. Plenário concorda? Coloque em apreciação em primeiro turno de votação o projeto de lei 48 de 2023, de autoria do vereador Igor, que institui o Dia Municipal do Doador Voluntário de Sangue e a Semana Municipal de Incentivo à Doação de Sangue no âmbito do município de Carmo do Paranaíba e da outras providências. Solicito que a Comissão de Legislação, Justiça e Redação, Rodrigo Luiz Ricardo Maia, apresente seu parecer mediante a leitura pelo relator Luiz Ricardo para apreciação do projeto em primeiro turno. Favorável. 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 O artigo 227 do nosso regimento interno informa que a discussão e votação limitar-se-ão aos termos da redação e nela o vereador só poderá falar uma vez por 5 minutos. Coloco o projeto de lei 48 de 2023 em primeira discussão. Coloco o projeto de lei 48 de 2023 em primeira votação. Quem estiver a favor, permaneça sentado. Quem for contra, levante-se. Diante do resultado, declaro o projeto 48 de 2023 aprovado por 8 votos a favor, nenhum contrário, nenhuma abstenção em primeiro turno. Informo os senhores vereadores que o projeto será encaminhado às comissões de mérito para análise e elaboração de parecer para apreciação e votação do segundo turno. Consulto o plenário para passarmos a apreciação e votação do segundo turno do projeto de lei 48 de 2023. Plenário concorda? Com a concordância do plenário, coloque em apreciação em segundo turno o projeto 48 de 2023. Solicito que as comissões de Finanças, Orçamento, Tributo e Organização Administrativa, João Vaz, Luiz Ricardo e Enivaldo, e Comissão de Assistência Social, Educação e Saúde, Laura Maia e Enivaldo, apresente seus pareceres mediante a leitura pelos relatores. O substituto do Enivaldo, quem que é aqui nessas comissões? Da Finanças e de Assistência. Luiz Ricardo. O Luiz Ricardo já está aqui na de Finanças, né? Então, Júlio. O parecer é favorável, presidente. Favorável. Favorável. Não, aqui é o João Vaz, o Luiz Ricardo já está substituindo o Igão aqui, e o Enivaldo, tem o substituto do Enivaldo. O Júlio. Então, Favorável, Júlio. senhor presidente, favorável, beleza. senhor presidente. Meu favorável também. Isso. E na de saúde, é a Laura e a Mayra e o substituto do Enivaldo. O Luiz. Favorável, senhor presidente. Favorável. Favorável. Então, o artigo 227 nosso regimento interno informa que a discussão e votação limitar-se-ão aos termos da redação e nela o vereador só poderá falar uma vez por 5 minutos. Coloco o projeto de lei ordinária 48 de 2023 em segunda discussão. Coloco o projeto de lei 48 de 2023 em segunda votação. Quem estiver a favor, permaneça sentado. Quem for contra, levante-se. Diante do resultado, declaro o projeto de lei aprovado por 8 votos a favor, nenhum contrário, nenhuma abstenção em segundo turno. Informo aos senhores vereadores que o projeto será encaminhado à Comissão de Legislação, Justiça e Redação para análise e elaboração de parecer para apreciação e votação da redação final nesta reunião. Consulto o plenário para passarmos a apreciação da redação final do projeto 48 de 2023. Plenário concorda? Com a concordância do plenário, coloca a redação final do projeto de lei 48 de 2023 em apreciação em turno único.
O regimento interno prevê no artigo 193 a leitura integral do texto pelo secretário. O plenário dispensa a leitura? Diante da manifestação do plenário, fica dispensada a leitura. Solicito que a Comissão de Justiça, Legislação, Justiça e Redação, Rodrigo Luiz Ricardo e Mayra, apresente seu parecer mediante a leitura pelo relator Luiz Ricardo para apreciação do projeto em redação final. Favorável. 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 O artigo 227 do nosso regimento interno informa que a discussão e votação limitar-se aos termos da redação e nela o vereador só poderá falar uma vez por 5 minutos. Coloca a redação final da proposição de lei em discussão única. Coloca a redação final da proposição de lei em votação única. Quem estiver a favor, permaneça sentado. Quem for contra, levante-se. Diante do resultado, declaro a redação final da proposição originária do projeto de lei 48/2023 aprovada por 8 votos favoráveis, nenhum contrário, nenhuma abstenção em turno único. Informo aos senhores vereadores que a proposição será encaminhada ao Poder Executivo Municipal para sanção ou veto nos prazos da Lei Orgânica do Regimento Interno. Consulta o plenário para passarmos a apreciação e votação do projeto de lei 52. Plenário concorda? Coloque em apreciação em primeiro turno de votação 52, de autoria dos vereadores Igor e Luiz Ricardo, que dispõe sobre a criação do programa Talentos da Terra e da outras providências. Solicito que a Comissão de Legislação, Justiça e Redação, Rodrigo, no caso seria o Enivaldo e a Mayra. Quem que é o substituto do Enivaldo aqui? O Luiz é autor, o Idão também é autor. Então vai ser o Júlio. Então é Rodrigo, Júlio e Mayra. Apresente seu parecer mediante leitura pelo relator substituto Júlio para apreciação do projeto em primeiro turno. Favorável, senhor Favorável. presidente. Parecer favorável. Obrigado. O artigo 227 do nosso regimento interno informa que a discussão e votação limitar-se aos termos da redação e nela o vereador só poderá falar uma vez por 5 minutos. Coloco o projeto de lei 52 de 2023 em primeira discussão. Vereador Luiz. Esse projeto aqui é uma parceria minha e do vereador Igão. Eu vou fazer a leitura dele aqui para aqueles que estiverem nos assistindo entender na íntegra qual é o objetivo meu e do vereador Igor em apresentar esse projeto, uma vez que a nossa cidade é uma cidade rica culturalmente, com vários talentos aqui na terra, vários artistas em vários segmentos, e não é justo que exista um espaço voltado para atender esses artistas locais. Projeto de lei número 52 de 2023 dispõe sobre a criação do programa Talentos da Terra e da outras providências. A Câmara Municipal de Camaragibe, Estado de Minas Gerais, decreta. Artigo 1. Fica criado no município o programa Talentos da Terra, onde a população poderá usufruir de um espaço público dedicado à apresentação de todas as modalidades de música, shows, dança ou demonstrações culturais que interessarem. Artigo 2º. Para fazer uso do espaço, os interessados deverão ser residentes em nosso município ou residentes em outra cidade, mas tendo família que reside na cidade. Artigo 3º. A Prefeitura, através da Secretaria Municipal competente, dará todo o incentivo para a realização dos espetáculos ou eventos que virem a ser apresentados, assim como divulgação das apresentações, montagem de palco para as apresentações, fiscalização do livro de cronograma de inscrição dos interessados. Artigo 4º. As apresentações serão ultrapassar as 22 horas e serão apresentadas de sexta-feira a domingo. Parágrafo 1º. Quando as apresentações forem ultrapassadas as 22 horas, o interessado deverá ter autorização da Prefeitura. Artigo 5º. Quando houver evento em que o município estiver participando, os promotores dos eventos deverão abrir um espaço destinado aos talentos da terra.
Parágrafo único. Todas as apresentações serão voluntárias e não causarão ônus aos promotores do evento e nem ao município. Artigo 6º. O Executivo Municipal, no prazo de 60 dias, a contar da data de sua publicação, regulamentará a presente lei. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrato. Carmo Paranaíba, 2 de maio de 2023, Igor Jordano Ribeiro e Silva e Luiz Ricardo de Oliveira Dias. Mensagem de justificativa ao projeto de lei número 52 de 2023. Senhores vereadores, com a criação desse programa, para que os jovens, crianças e os adultos poderão fazer sua apresentação neste local, uma vez que, sendo um espaço público e aberto à população, este irá proporcionar a estes talentos da terra a oportunidade para a divulgação de seus trabalhos e também a oportunidade de levar ao conhecimento da população os artistas que temos em nossa cidade, assim como incentivar e reconhecer e valorizar os trabalhos destes. O presente projeto, sendo aprovado, também estará contribuindo com mais uma opção de lazer dos munícipes aos finais de semana. Somente, presidente. Obrigado, Luiz. Mais algum vereador gostaria de fazer uso da palavra? Coloco o projeto de lei número 52 de 2023 em primeira votação. Quem estiver a favor, permaneça sentado. Quem for contra, levante-se. Diante do resultado, declaro o projeto de lei 52 de 2023 aprovado por 7 votos a favor, nenhum contrário, nenhuma abstenção em primeiro turno. Informam, senhores vereadores, que o projeto será encaminhado às comissões de mérito para análise e elaboração de parecer para apreciação e votação em segundo turno, nesta reunião. Consulta o plenário para passarmos a apreciação e votação do segundo turno do projeto de lei 52 de 2023. Plenário, concorda? Coloque em apreciação em segundo turno de votação o projeto de lei ordinário 52 de 2023. Solicito que a Comissão de Finanças, Orçamento, Tributos e Organização Administrativa, João Vaz, Júlio e Enivaldo, que no caso é João Vaz, o substituto do Júlio e do Enivaldo. E a Comissão de Assistência Social, Laura, Mayra e Enivaldo, apresentem seus pareceres para apreciação do projeto em segundo turno. Então vamos lá. João Vaz. Favorável. Júlio. Favorável, senhor presidente. Laura e Mayra. Favorável, presidente. Favorável. O artigo 227 do nosso regimento interno informa que a discussão e votação limitar-se aos termos da redação e nela o vereador só poderá falar uma vez por 5 minutos. Coloco o projeto de lei 52 de 2023 em segunda discussão. Coloco o projeto de lei 52 de 2023 em segunda votação. Quem estiver a favor, permaneça sentado. Quem for contra, levante-se. Diante do resultado, declaro o projeto de lei ordinária 52 de 2023 aprovado por 8 votos a favor, nenhum contrário, nenhuma abstenção em segundo turno. Informo aos senhores vereadores que o projeto será encaminhado à Comissão de Legislação, Justiça e Redação para análise e elaboração de parecer para apreciação e votação da redação final nesta reunião. Consulto o plenário para passarmos à apreciação da redação final do projeto 52 de 2023 nesta reunião. Plenário, concorda? Com a concordância do plenário, coloco a redação final da proposição de lei 52 de 2023 em apreciação em turno único. O regimento interno prevê a integral do texto pelo secretário. O plenário dispensa a leitura? Solicito que a Comissão de Legislação, Justiça e Redação, Rodrigo, Enivaldo e Mayra, apresente seu parecer mediante a leitura pelo relator substituto Enivaldo para apreciação do projeto em redação final. No caso aqui é Mayra e Rodrigo. E o Júlio, substituto. Favorável, senhor presidente. Favorável, senhor presidente. Parecer favorável. O artigo 200 do regimento interno informa que a discussão e votação limitar-se aos termos da redação e nela o vereador só poderá falar uma vez por 5 minutos. Coloco a redação final em discussão única. Coloco a redação final em votação única. Quem estiver a favor, permaneça sentado. Quem for contra, levante-se.
Diante do resultado, declara a redação final originária do projeto de lei ordinária 52 de 2023 aprovada por 8 votos a favor, nenhum contrário, nenhuma abstenção. Em turno único. Informam os senhores vereadores que a proposição será encaminhada ao Poder Executivo Municipal para sanção ou veto nos prazos da Lei Orgânica Municipal e do Regimento Interno. Consulta o plenário para passarmos à apreciação e votação do projeto de lei 52 de 2023. Plenário, concorda? Coloque em apreciação em primeiro turno de votação o projeto de lei... o roteiro ficou errado aqui. Verdade, a 60 mesmo. Coloque em apreciação em primeiro turno de votação o projeto de lei número 60, de autoria dos vereadores Igor e Luiz Ricardo, que dispõe sobre a divulgação das listagens dos pacientes que aguardam por consultas com especialistas, exames e cirurgias na rede pública do município de Carmo Paranaíba e da outras providências. Solicito que a Comissão de Legislação, Justiça e Redação, Rodrigo Enivaldo e Mayra, apresente seu parecer mediante a leitura pelo relator substituto Júlio para apreciação do projeto em primeiro turno. Senhor presidente, parecer é favorável. Parecer favorável. Favorável. O artigo 227 do nosso regimento interno informa que a discussão e votação limitar-se aos termos da redação e nela o vereador só poderá falar uma vez e por 5 minutos. Coloco o projeto de lei número 60 de 2023 em primeira discussão. Presidente. Vereador Luiz. Esse também é um outro projeto, parceria minha e do vereador Igor, onde nada mais é buscar trazer transparência sobre essa situação das consultas, das cirurgias, né? Porque nós, como vereadores, somos procurados sempre que, eu tenho um pedido de cirurgia, foi lá para a Secretaria de Saúde, está lá tem 2 anos, não sai minha cirurgia e tal. Isso é uma rotina dentro da vida do vereador. E baseado no princípio do artigo 37 da nossa Carta Magna, que diz: a administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoabilidade, moralidade, publicidade, é o item que eu quero ressaltar, e eficiência, né? Então, assim, eu quero até convidar os colegas. Eu não vejo que esse projeto precisa ser aprovado em primeiro e segundo turno hoje. Eu gostaria, o Vaz já deu uma sugestão aqui, o projeto está aberto a sugestões. Eu acho que é importante, independente do gestor que tiver na prefeitura, ter esse nível de transparência nesse setor, sabe? Eu acho que seria de suma importância. Prezando pela privacidade do paciente que conter naquela lista ali, tendo uma série de critérios, que inclusive tem uma emenda logo na sequência, proposta de emenda 16, que vem a atender essas questões do sigilo, né, das pessoas. Então, assim, se vocês acharem necessário e quiserem contribuir para esse projeto aqui, eu, da minha parte, eu estou aberto a sugestões. Nós podemos melhorar esta emenda ou fazer uma nova emenda para que a gente crie uma lei que vai dar transparência sobre essa questão das cirurgias e que dê uma transparência para o cidadão também poder acompanhar isso, né? A gente sabe que vai ter questões de emergências, de situações que podem vir ter uma necessidade de análise diferente. Mas eu acho que é um projeto muito importante que vai trazer transparência para a gestão da saúde do município, independente do gestor que esteja ali, independente da Secretaria de Saúde, e vai ficar uma coisa bem mais transparente e dentro da legalidade e de vários princípios, né? Então, vejo como muito importante isso e gostaria de pedir a opinião dos colegas, o que acham, porque eu acho que só vem agregar uma boa gestão do município e impossibilitar pessoas mais mal intencionadas
de furar essa fila de cirurgias, né? Somente, presidente. Obrigado, vereador. Senhor presidente. Vereador Vaz. Eu também sou favorável ao projeto, mas eu quero alertar aí os nobres colegas quanto ao artigo 3º, o parágrafo único. O gestor estadual do SUS deve unificar as listas estaduais, levando em consideração os critérios técnicos para o atendimento do paciente. A gente sabe que o SUS é tripartite, ou seja, a União, o Estado e o município, em alguns casos, né? Mas o que me preocupa é a questão de uma lei municipal determinar procedimentos, critérios para que a Secretaria de Estado possa cumprir. Então, como o nobre autor do projeto, um dos autores, né, diz que talvez a gente poderia melhorar essa redação, sugiro que a gente votasse ele, então, em primeiro turno, e depois a gente melhorar essa redação, talvez até quanto à emenda de número 16, que a gente colocasse nela mais algumas observações para que realmente a redação do projeto ficasse melhor. Se for de acordo com os autores do projeto, eu sugiro que então seja votado apenas em primeiro turno para que nós possamos melhorar essa redação, que eu tenho aí essa preocupação da lei municipal determinar critérios para que a Secretaria do Estado cumpra. Estou de acordo, presidente. Acho bem plausível até para a gente analisar e fazer uma coisa aprimorada. A gente aprimorar essa lei, que ela vai beneficiar tanto o gestor público quanto o cidadão comum. Eu estou de acordo a gente fazer a votação só de primeiro turno hoje. Senhor presidente. Vereador Júlio. Eu gostaria, senhores vereadores, senhor presidente, todos que nos assistem, eu gostaria de parabenizar os autores do projeto pela intenção, né, da grandeza que esse projeto pode trazer. Então, eu gostaria de fazer essa colocação. Senhor presidente. Obrigado, vereadora Laura. Eu também queria parabenizar, a gente sabe da importância dessa transparência. Nós somos procurados a todo momento pelo povo aí que precisa do exame ou de uma cirurgia, quando que sai, não sai, tem tantos anos que eu estou na fila, né? E aproveitando a oportunidade, então, só de votar no primeiro turno hoje, segunda-feira às 13 horas, tem uma reunião que eu consegui com a Thalita, com a Comissão de Saúde. Então, aquele colega que quiser estar indo, às vezes a gente pode também, né, às vezes não, né, votando só em primeiro turno, a gente também pode levar isso aqui, porque a gente quer que essa lei seja sancionada e executada. Nós não queremos lei parada, a gente quer que seja executada. Então, talvez um diálogo lá com o jurídico deles, talvez eles tenham mais coisas que pode colocar aqui para falar, vai dar certo. É isso que a gente quer, que dê certo, que aconteça. Então, segunda-feira, às 13 horas, na Secretaria de Saúde. Aquele que quiser estar indo lá, pode acompanhar a comissão. Da minha parte, vereadora, você pode me representar na reunião, como você é da Comissão de Saúde, apresentar o projeto lá e, da minha parte, está aberta as sugestões da Secretaria. Obrigado. Senhor presidente. Mais algum vereador? Eu também Mayra. gostaria de parabenizar os novos vereadores por esse projeto. Acho esse projeto de extrema valia para todos nós. Ele vai ajudar na otimização do nosso trabalho, vai ajudar a dar uma transparência maior, principalmente para aqueles pacientes que estão na fila do SUS, né, sem saber em que lugar estão, quanto tempo vai demorar para ser chamados, enfim, para dar um norte maior sobre a demanda, né, e sobre a oferta também de serviços que a Secretaria hoje está disponibilizando. Que a gente sabe que nós temos alguns gargalos, por exemplo, em relação à ortopedia, né? Como a Thalita me falou, são algumas poucas vagas a cada trimestre, é praticamente uma por mês. Então, assim, é uma coisa até que a gente, para levar aos deputados que nos representam, para a gente tentar aumentar isso daí. Mas eu acho que esse projeto ele vem a engrandecer muito o nosso trabalho e vai nos ajudar bastante e vai favorecer muito o cidadão carmense. Parabéns, Vigão. Parabéns, Luiz. Muito bom o projeto. Obrigado, Mayra. Mais algum vereador? Rodrigo. Senhor presidente, também só aproveitando o gancho aqui, dar os parabéns ao vereador Irgo, ao vereador Luiz Ricardo, e é o que a gente sempre fala, né? O trabalho do vereador é esse, é trabalhar para tentar estar ajudando a nossa população, fiscalizando, e um dos gargalos grandes da nossa cidade, a gente sabe que é nessa área da saúde, então nada melhor esse projeto aí, bem elaborado pelos dois vereadores,
trazendo cada vez mais transparência para todos e também favorecendo nós vereadores que somos, né, a porta de entrada nesses locais do povo para estar fiscalizando. Senhor presidente, boa noite. Boa noite. Cumprimento a todos os colegas, todos estão assistindo. Então, como todos já falaram, falou tudo, né? Porque é muito importante mesmo, porque cada dia a dia, eu acredito que vocês têm muita cobrança, como eu tenho, assim, não cobrança, se vai dar certo, se está marcado, o nome está lá, então vai ficar muito mais fácil. E agora também te agradeço, Laura, pelo convite, mas segunda-feira eu tenho que estar em Patos esse horário. Mas você vai, representa nós, os que não for, leva, igual o Luiz Ricardo falou, que ajeita do melhor jeito, adequada do melhor jeito, que não vai dar problema para ninguém. E agradecer, parabenizar também o Igão e o Luiz, o autor desse projeto, que vai ser muito importante para toda a população carmense. Obrigado, Dinei. Coloco projeto de lei número 60 de 2023 em primeira votação. Quem estiver a favor, permaneça sentado. Quem for contra, levante-se. Diante do resultado, declaro o projeto de lei 60 de 2023 aprovado por 8 votos a favor, nenhum contrário, nenhuma abstenção em primeiro turno. Informo aos senhores vereadores que o projeto será encaminhado às comissões de mérito para análise e elaboração do parecer, para apreciação e votação do segundo turno, numa próxima oportunidade. Consulta o plenário para passarmos à apreciação e votação do projeto de lei número 75 de 2023. Plenário, concorda? Coloque em apreciação em primeiro turno de votação o projeto de lei 75 de 2023, de autoria do vereador Igor, que institui a Semana de Divulgação de Valorização do Estatuto da Criança e do Adolescente, ECA, no município de Carmo do Paranaíba e da outras providências. Solicito que a Comissão de Legislação, Justiça e Redação, Rodrigo, Luiz Ricardo e Mayra, apresente seu parecer mediante a leitura pelo relator Luiz Ricardo para apreciação do projeto em primeiro turno. Favorável. 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 Nosso regimento interno prevê que a discussão e votação limitar-se aos termos da redação e nela o vereador só poderá falar uma vez por 5 minutos. Coloco o projeto de lei 75 de 2023 em primeira discussão. Coloco o projeto de lei 75 em primeira votação. Quem estiver a favor, permaneça sentado. Quem for contra, levante-se. Diante do resultado, declaro o projeto de lei aprovado por 7 votos a favor, nenhum contrário, nenhuma abstenção em primeiro turno. Informo aos senhores vereadores que o projeto será encaminhado às comissões de mérito para análise e elaboração de parecer para apreciação e votação do segundo turno nesta reunião. Consulta o plenário para passarmos a apreciação e votação do segundo turno do projeto de lei 75 de 2023. Plenário, concorda? Com a concordância do plenário, coloque em apreciação em segundo turno de votação o projeto de lei 75 de 2023. Solicito que a Comissão de Finanças, Orçamento, Tributos e Organização Administrativa, João Vaz, Luiz Ricardo e Enivaldo, e a Comissão de Assistência Social, Educação e Saúde, Laura, Mayra e Enivaldo, apresente seus pareceres mediante a leitura pelos relatores Luiz e Mayra, para apreciação do projeto em segundo turno. Favorável. Favorável. Parecer favorável. Laura. Favorável. O artigo 227 do nosso regimento interno informa que a discussão e votação limitar-se aos termos da redação e nela o vereador só poderá falar uma vez por 5 minutos. Coloco o projeto de lei ordinária 75 de 2023 em segunda discussão. Coloco o projeto de lei 75 de 2023 em segunda votação. Quem estiver a favor, permaneça sentado. Quem for contra, levante-se. Diante do resultado, como que é a sua votação, Mayra? Diante do resultado, declaro o projeto de lei 75 de 2023 aprovado por 7 votos a favor, nenhum voto contrário, nenhuma abstenção em segundo turno. Informo aos senhores vereadores que o projeto será encaminhado à Comissão de Legislação, Justiça e Redação para análise e elaboração de parecer, para apreciação e votação da redação final nesta reunião. Consulto o plenário para passarmos a apreciação da redação final do projeto de lei ordinária 75 de 2023 nesta reunião. O plenário concorda? Com a concordância do plenário, coloca a redação final da proposição de lei originária do projeto de lei ordinária 75 de 2023 em apreciação em turno único.
O regimento interno, no artigo 193, prevê a leitura integral do texto pelo secretário. O plenário dispensa a leitura? Solicito que a Comissão de Legislação, Justiça e Redação, Rodrigo Luiz Ricardo de Maia, apresente seu parecer mediante a leitura pelo relator Luiz Ricardo para apreciação do projeto em redação final. Favorável. Favorável, senhor presidente. Favorável. Coloco a redação final da proposição de lei em discussão única. Coloco a redação final da proposição de lei em votação única. Quem estiver a favor, permaneça sentado. Quem for contra, levante-se. Diante do resultado, declaro a redação final da proposição originária do projeto de lei ordinário 75 de 2023 aprovada por 7 votos a favor, nenhum contrário, nenhuma abstenção em turno único. Informo aos senhores vereadores que a proposição será encaminhada ao Poder Executivo Municipal para sanção ou veto nos prazos da Lei Orgânica Municipal e do Regimento Interno. Consulto o plenário para passarmos à apreciação e votação em conjunto das indicações apresentadas e da moção de apoio número 1 de 2020. O plenário concorda? Coloque em apreciação as indicações 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187 e 188 de 2023 e a moção de apoio número 1 de 2023 para discussão em turno único. Se algum vereador quiser manifestar, este é o momento. É só reforçar aqui um pedido que eu fiz para o vereador Rodrigo mais cedo. Os vereadores da base têm uma facilidade maior de acesso aos secretários, e isso é natural também. Reafirmar a necessidade da atenção naquela situação, Rodrigo, porque realmente eu estou preocupado em vir acontecer de novo e pedir o secretário nosso de obras lá para dar uma atençãozinha para aquilo somente. Obrigado. Coloco as indicações citadas e a moção de apoio número 1 de 2023 em votação em turno único. Quem estiver a favor, permaneça sentado. Quem for contra, levante-se. Diante do resultado, declaro as indicações 179 até a 188 de 2023 e a moção de apoio número 1 de 2023 aprovadas por 7 votos a favor, nenhum voto contrário, nenhuma abstenção em turno único. Informo aos senhores vereadores que as matérias serão encaminhadas ao Poder Executivo para conhecimento e tomada das medidas que entender cabíveis. Se algum vereador desejar fazer uso da palavra, o espaço está livre pelo prazo regimental. Senhor presidente. Vereador Vaz. Gostaria só de parabenizar a vereadora Mayra pelo uso da tribuna livre, em que ela critica, né, o STF, justamente, recentemente, o que está sendo votado lá pela ministra Rosa Weber, quanto à discriminação do aborto. Então, tem tantos meios de um homem ou uma mulher evitar uma gravidez, e o STF está querendo a discriminação do aborto, e eles não são, né, representantes dos brasileiros e querem legislar. Então, nós já temos leis, né, os regramentos que tratam desse assunto como crime, e, de repente, uma cidadã que não recebeu nenhum voto e não representa o parlamento brasileiro, nem um Senado, nem um Congresso, quer descriminalizar um ato desse, quer que vidas sejam ceifadas, vidas inocentes, né, possam ser ceifadas nos úteros de suas mães. Então, ô vereador, eu quero te parabenizar por essa fala, e, igual você falou, a gente fica imaginando um futuro próximo de um país, né, onde muitas adolescentes não têm muita responsabilidade e não faz a prevenção para esses atos sexuais. Quantas vidas podem ser ceifadas com uma canetada dessa ministra Rosa Weber? Então, meus parabéns, né? Você é mãe, você realmente sabe o que é ser uma mãe, e a senhora, né, que não é nossa representante no Congresso nem no Senado, onde tem boas leis que já falam que o aborto é crime, né? Vem aí
através dessa única canetada, ter a possibilidade de centenas de mortes de fetos, né, de crianças no seio da mãe. Então, quero te parabenizar por essa fala sua hoje, muito importante, e que nós realmente fiquemos atentos e estar através dos legislativos para que essa manifestação nossa possa chegar até os ministros do Supremo Tribunal Federal, que não são representantes do povo e estão querendo legislar. Então, mais uma vez, meus parabéns, e eu também sou a favor da vida. Eu acho que o direito de alguém viver ou morrer não é nosso. Então, é por Deus mesmo esse direito. Se a nossa mãe, Deus quis que a gente estivesse aqui, hoje nós estamos aqui. Mas eu fico muito preocupado com essa questão dessas canetadas, com alguns assuntos que hoje, considerado como crime, uma canetada só descriminaliza esse ato e daqui para frente ninguém sabe quem vai viver e quem vai morrer. Obrigado, vereador Vaz. Mais algum vereador gostaria de fazer uso da palavra? Senhor presidente. Vereadora Mayra. Vaz, eu lhe agradeço pelas palavras. E eu acho que é isso, assim, o legislativo, ele precisa demonstrar sua força, sabe? Nós precisamos demonstrar que viemos e que nós fomos eleitos pelo povo. Como você falou, uma senhora que não foi eleita pelo povo, querer, assim, se apresentar num papel que não se diz, né, respeita ao STF e querer decidir por nós, né? E eu acho que, principalmente aqui na nossa região, nós somos, assim, ainda de uma sociedade muito conservadora, muito cristã, né, de grandes valores, que, como eu falei, coisas que a gente traz do berço, da educação. É muito difícil a gente ficar imaginando o futuro dessa forma. Porque quando a gente pensa que num aborto até 3 meses de idade, não vou falar que o feto está totalmente formado, mas já tem uma vida ali dentro do útero, né? Já tem muita coisa acontecendo, e a gente ceifar essas vidas assim, imagina o que vai virar. E eu acho que a gente tem já na Constituição algumas particularidades, né, que até poderiam, digamos assim, ser legal a questão do aborto em algumas situações extremas. Agora, a gente legalizar isso de uma forma sem discrição, assim, deixar isso como um fato comum, como você falou, imagina. Pois a Deus dará. Quantos adolescentes que hoje não sabem ainda se prevenir, se cuidar e principalmente não sabem fazer as escolhas certas na vida, né? E vão ceifar tantas vidas. Nós não podemos ser a favor disso. Eu acho que a nossa parte é essa. Quero até parabenizar a todos vocês e agradecer pelo apoio em relação a essa moção, porque eu acho que é uma maneira de Carmo do Paranaíba mostrar que a gente é a favor da vida, né? E se toda a cidade fizer isso, assim como está proposto, nós vamos conseguir que a nossa voz seja ao menos respeitada lá em cima. Que não pode ser simplesmente assim. Que a gente está aqui embaixo e assistindo as canetadas erradas e a gente tem que admitir tudo isso, né? Que Deus abençoe as vidas aí, que a gente possa continuar sendo protagonistas do bem e da vida, né? Obrigada. Obrigado, Mayra. Pegando um gancho aí só nessa fala de vocês, tanto Mayra quanto Vaz, quero dizer também, trazer uma reflexão para nós que estamos aqui no Legislativo, para toda a população que nos assiste, que o Supremo Tribunal Federal está ocupando um poder que não é de competência dele por causa, muitas vezes, de a covardia dos nossos representantes. Porque o Supremo Tribunal não pode legislar. Então, muitas vezes nós estamos vendo o Congresso deixar isso para o Supremo decidir, para não ter desgaste. Estamos vendo deputados e senadores que estão se acovardando diante de enfrentamento de temas polêmicos e deixam para o Supremo decidir por eles, porque o Supremo, o cargo é vitalício, ele entra por indicação, ele não precisa de voto, então não tem problema o judiciário ter desgaste. Lá eles dão uma canetada que é preocupante, eu acho também extremamente preocupante, nós, cidadãos brasileiros, ficarmos reféns de canetadas do Supremo Tribunal Federal, aí eu julgo que é por covardia dos nossos representantes eleitos, deputados federais e senadores, de enfrentar esses temas e criarem legislações que impeçam o Supremo de fazer o que estão fazendo. Então, muito bem falado, não é atribuição
do Supremo Tribunal Federal legislar, mas eles estão legislando porque o nosso Congresso está deixando de legislar. E aí o que acontece? O Supremo não precisa preocupar com desgaste, porque eles não precisam de voto. A canetada deles vale tudo, ninguém faz voltar atrás. E o cargo deles é vitalício, o povo estando feliz com eles ou não. Já um deputado, já um vereador como nós temos que enfrentar o povo na rua todos os dias. Então nós somos responsáveis pelas nossas decisões, pelos nossos votos, e temos que enfrentar. O Supremo não. E aí nós ficamos refém dessas canetadas perigosíssimas, porque hoje é a liberação do aborto, amanhã é outra liberação, depois é uma mordaça, depois é outra coisa, e a população vai ficando refém de canetadas e com muito medo. E como já dizia a música do Rapa, a música diz o seguinte, que paz sem voz não é paz, é medo. Então não adianta a gente fingir que a gente está vivendo num país com paz, sendo que as pessoas estão amedrontadas de falar, ou de ter a sua voz, ou de se expressar com liberdade, porque sabe que a punição pode vir. Hoje a nossa liberdade está sendo tirada, a nossa paz está sendo tirada. O Rapa tem isso numa música que é antiga, que fala, paz sem voz não é paz, é medo. Vamos pensar e vamos ver, é muito maior o problema do que isso que nós estamos falando. Isso que nós estamos falando aqui é um problema gravíssimo, mas muito está por vir se nós, brasileiros, não tomarmos as rédeas do Brasil, nós brasileiros, o povo brasileiro, que é de onde vem todo o poder, emana todo o poder, porque senão pode ser tarde demais o dia que nós quisermos fazer isso. Muito obrigado aos vereadores pelas falas, por tudo que foi falado aqui, e eu queria deixar essa mensagem também, e talvez uma reflexão à nossa população. Mais algum vereador? Presidente. Vereador Luiz. Eu quero usar meus 5 minutos de fala aqui. Em poucos minutos, eu consegui levantar algumas questões aqui, algumas indignações que eu tenho, coisas inaceitáveis que vêm ocorrendo nesta gestão. Essa semana, eu acredito que todos vocês viram que eu publiquei que houve o corte de energia elétrica do espaço onde é realizado a fisioterapia do município. Por que eu fiz aquela publicação? Porque é um fato recorrente, é a segunda vez que acontece aquilo. Né? Há 2 meses atrás, 3 meses atrás, pouco depois da inauguração, aconteceu isso lá. Então, era para ter sanado esse problema. Se a conta de luz está indo para o proprietário do imóvel, no e-mail dele, naquele primeiro fato, deveria ter corrigido essa situação. E diante dessa publicação, está chegando a mim várias outras situações a quais eu estou levantando. E uma delas, eu já quero declarar para vocês aqui, que na escola Henriqueta, o telefone fixo de lá está cortado há meses. Uma escola que atende crianças, onde há necessidade de ter esse para comunicação, e a escola Henriqueta não tem telefone fixo disponível para a diretoria e para os professores, de certa forma, comunicar uma emergência. Outro fato que tem me trazido indignação, e eu estou apurando várias situações, vou trazer à pública aqui uma, a respeito da lista do concurso público. Uma delas que eu vou relatar para vocês é que os motoristas de veículos pesados são 13 pessoas que passaram no concurso. Os 13 já foram chamados. E nos veículos leves passaram 34 pessoas. E somente 3 pessoas foram convocadas a ocupar o cargo. Por que eu estou dizendo isso? Que as pessoas que foram convocadas para ocupar o cargo de motoristas de veículos pesados foram desviados de função para a função de motor de veículos leves. E isso é um desvio de função. Não é legal. Então, tem outras situações que eu estou apurando. Eu estou com a lista de todos os aprovados do concurso e todos que foram convocados.
e está acontecendo uma série de irregularidades na convocação desses concursados, além da falta de encerramento de contrato daqueles que não têm concurso público, que vem atender o princípio da legalidade. Outra questão que eu quero falar também, presidente, é que no ano passado nós fomos extremamente pressionados aqui nessa Câmara para a aprovação do REURB. E nunca mais, depois de aprovado, a gente viu falar o que está acontecendo do REURB. Se vai beneficiar as pessoas que vêm a ter a necessidade desse programa, né? E o que está ocorrendo. Então, indignação que nós fomos levados a muita pressão aqui, mas não aceitamos as pressões. O próprio Executivo mandou para essa casa mais de 20 emendas corrigindo o projeto, né, diante de várias solicitações nossas, apontamentos de erros no projeto, foram corrigidos e nunca mais se falou do REURB. Plano diretor também estava um maior entusiasmo, fazendo audiências públicas, e também não se fala mais nada do plano diretor. Até porque eu acho que esse plano diretor tem que ser discutido aqui na Câmara também. Na última reunião, eu alertei sobre o plano municipal de saneamento básico, que está vencido desde o ano de 2020 e já deveria ter sido analisado, revisto também. Então, são questões que o prefeito fica deixando passar e não resolve, né? Não executou o plano de saneamento básico, não executou o plano diretor, não fez as revisões e faz uma gestão da sua própria cabeça. Outra questão que é inadmissível, população e vereadores, é o que vem ocorrendo na UPA de Carmo do Paranaíba. Aquilo está uma vergonha, inaceitável o que está sendo feito com a população ali na UPA, no bairro JB. Uma pessoa quebra um pé, ela vai lá para a UPA, ela fica lá 1 hora, quando, na melhor das situações, esperando atendimento. Após ser atendido, o médico pede um raio-x, ela fica mais 1 hora aguardando uma ambulância para levar no outro prédio da UPA para tirar o raio-x. Chegando lá, mais meia hora, 1 hora, até que tira esse raio-x. Então, as pessoas estão indo para atendimento na UPA e ficando 4, 5 horas, 6 horas o dia todo. E isso é inaceitável. A população merece respeito, principalmente com essas questões de saúde. A gente não pode aceitar isso. Eu sei que o vereador Múcio fez fiscalização lá, tem outros vereadores que acompanham a situação, mas isso é um caso de vergonha e desrespeito com a população de Carmo do Paranaíba. Ainda mais nessas situações, a pessoa já está ali, ela está de baixa astral, ela está com a cabeça ruim, ela não tem um ânimo para ficar passando por isso. Então, eu deixo aqui a minha indignação com o atendimento que está tendo na UPA hoje. E que espero, segundo conversas que eu ouvi durante a semana aí, que a UPA seja inaugurada, o novo prédio, realmente dentro de 30 dias. Tomara que sim, que lá tem uma estrutura melhor para receber e a população aguardar o atendimento. A questão, presidente, que eu quero ressaltar, e já estou partindo para a finalização, é relativo ao atendimento dentário nos pós-saúde. Está uma vergonha e deficitário. Vários planos e projetos de saúde não estão sendo executados e alguns pós-saúde não têm dentista e nem técnicos para atender a população. Então fica aqui a minha indignação, né? São coisas inaceitáveis que a gente precisa ter tempo e, como fiscais do povo, dar voz à indignação do povo. Então, são essas minhas palavras. Muito obrigado. Vereador Luiz, muito bem falado aí, essa questão da UPA, nós precisamos sim de uma solução, porque não adianta ir lá e falar e mostrar e reclamar e nenhuma providência ser tomada pelo Executivo, pelo menos para resolver lá. Também conversei com a secretária de Saúde, eles reconhecem o problema, mas não tem solução. Só tem que esperar inaugurar a UPA nova.
Realmente está ficando uma situação injustificável. Vamos continuar cobrando e acompanhando aí para ver o que será feito. Mais algum vereador? Então, solicito o secretário que faça a chamada nominal final, conforme prevê o artigo 115, inciso 3 do Regimento Interno. Edivaldo Pereira da Silva. Igor Jordano Ribeiro e Silva. Presente. João Vaz de Oliveira. Júlio César Moraes Gontijo. Laura Luísa Oliveira Melo Vacaro. Presente. Luiz Ricardo de Oliveira Dias. Presente. Mária Betânia Braz de Queiroz. Presente. Múcio Moreira. Presente. Rodrigo Alves dos Santos. Presente. Rubens Donzé de Araújo. Valdinei Cunha Mendes. Presente. Não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada a sessão extraordinária às 20h06. Obrigado a todos e boa noite.